Irmãos, estamos em Filipenses no capítulo 4, estamos a caminhar para o fim da carta, mas ainda temos alguns versículos para analisar, e eu sugeria que nós lêssemos o capítulo todo. Ele também não é assim tão grande como isso, e portanto podemos ler o capítulo todo. E cada um de nós vai ler um versículo, eu vou começar, está bem? Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Parece que estou a ver Paulo a falar, a escrever. E ele tinha ali uma convicção muito forte e um grande desejo de que os crentes estivessem firmes. Rogo e vode e rogo assim que sintam o mesmo no Senhor. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam contigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, não antes. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo, com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, mandaste o necessário a Tessalónica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Eu vou... sim. Saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Já estava Irmãos quase no que fim. estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém, amém, 2 vezes. Ora bem, para nós remirmos o tempo, vamos procurar remir o tempo. E eu vou apenas começar e vocês vão continuar. Ainda sobre o versículo 9, embora eu já tenha falado sobre o versículo 10, o Daniel, na semana passada, falou sobre o versículo 9 e falou muito bem sobre Paulo como modelo. Ele é um modelo na conversão, como nós vimos, e ele também é um modelo na atitude, é um modelo no serviço, é um modelo na conduta, ele é um modelo, de facto, na oração, também referiste isso, ele é, de facto, o modelo. E também tivemos a oportunidade de ver que, quando nós falamos nisto, que não somos nós que falamos, é a Bíblia que fala, não estamos de forma alguma a diminuir o Senhor Jesus Cristo, isso foi esclarecido no estudo passado, antes, pelo contrário, nós assim é que o magnificamos como Ele é, mas também vimos, e foi assim que terminamos na semana passada, a importância prática, não apenas compreendermos as verdades
doutrinais das Escrituras, mas compreendemos as verdades práticas. E se havia alguém que era prático, era o apóstolo Paulo. Aliás, ele reunia as duas características. Ele é um gigante na doutrina, é um gigante no ensino e é um gigante no viver, na vida que ele vivia. E eu gostava de chamar a vossa atenção, e começava por aqui, e depois vocês continuam, quando ele diz assim, versículo 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Isto é tremendo, tudo o que está aqui. Cada uma destas frases, algumas delas já meditamos, o que eles aprenderam é porque ele ensinava. O que eles receberam é porque eles aproveitavam. O que eles ouviam é porque estavam atentos. E vistes em mim é porque ele era um exemplo. E diz ele, isso fazei. E ele está a dizer assim, olha, eu sou o modelo nisto. Por outras palavras. Portanto, se vocês fizerem aquilo que eu acabei de dizer, e envolve todas estas áreas, se vocês forem por essa via, sabem o que é que acontece? O Deus de paz vai ser convosco. Vocês sabem o que é que nós termos Deus connosco? Uma coisa é Deus dizer assim, nunca te deixarei nem desampararei. Nesse sentido, Ele está connosco. Todos os dias, todas as horas. Mas quando Ele diz, o Deus de paz será convosco, é muito mais do que isso. Porque Deus pode estar comigo e não estar comigo. Nós às vezes estamos com algumas pessoas e não estamos com elas. Deus pode estar connosco sem estar connosco. E quando Ele diz, Deus de paz será convosco, isto é uma força tremenda. Quer dizer, reparem numa coisa. Vocês sabem o que é eu ir para a luta sem Deus? Sem ter a bênção dEle, sem ter a chancela dEle, sem ter o poder dEle, sem ter ali a intervenção dEle. Agora imaginem eu ir para a luta com Ele. Que diferença, não é? Como David. Disseste bem, José. Como David. David tinha a consciência de que não era ele que estava a lutar. Ele tinha a consciência que o outro estava a lutar contra o exército de Deus vivo. Não era com o exército de Saul. E portanto, era este pensamento só que eu queria começar, e a partir daqui vamos andar para a frente. Mas é importante termos o Deus de paz connosco. E há aqui um pormenor importante, que é o Deus de paz. Aliás, estas expressões na Bíblia, não sei se vocês já repararam, se vocês forem à carta aos Hebreus, já me calmo, só terminando com este pensamento. Se forem à carta aos Hebreus, no último capítulo da carta aos Hebreus, se não estou em erro, nós lemos assim. O versículo 20. Lemos assim. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoou, etc. e tal. Reparem, não é por acaso que o Senhor Jesus Cristo é apresentado aqui como Deus de paz. Porque aquele que pelo sangue do concerto, e quando aqui é feita a alusão ao sangue do concerto e à ressurreição dele dentre os mortos, pela obra que ele realizou, por outras palavras, não vou entrar em detalhe, ele é um Deus de paz. Já não é um Deus irado. Já não é um Deus irado. É um Deus de paz. Ele é um Deus de paz perante este contexto. Nesta passagem, ele também é apresentado como Deus de paz, mas noutro contexto. Não termos a paz de uma consciência descansada, porque os nossos pecados foram purificados pela obra que ele realizou na cruz, pelo seu sangue. Mas temos aqui uma paz que é diferente, porque há muitas pazes. Há muitas pazes. Por exemplo, eu posso estar descansado em relação ao perdão dos meus pecados, porque confio em Cristo. Mas eu não estar descansado em muitas áreas. Por exemplo, será que eu estou a ser aquilo que Deus quer que eu seja? Se calhar não estou muito em paz comigo próprio, porque se calhar estou aquém daquilo que Deus quer que eu seja. Se calhar estou aquém daquilo que Deus quer que eu faça. Se calhar estou aquém de muita coisa prática. E ele está a falar aqui de aspectos práticos. Aprender, ensinar, receber, entregar, ouvir, falar, ver, mostrar. Se eu corresponder a isto, eu vou ter paz. De outra forma, eu não vou ter paz. Como é que eu posso ter paz? Como é que Paulo poderia ter paz se ele dissesse uma coisa e eles viam outra? E como é que nós podemos ter paz?
Por isso, este ter Deus connosco e esta paz, este Deus de paz, é neste aspecto agora. E isto faz uma diferença tremenda. Que Deus nos ajude a crescermos também nisto. Mas isto é muito importante. Mas, Carlos, só para esclarecer, essa paz é uma paz interior, porque aos olhos dos outros até dava a ideia que quase estava em guerra com Deus, porque as circunstâncias que odiavam Paulo. Não é? Sim, sem dúvida. É uma paz interior. Aliás, a paz é sempre interior. Eu sei que não é sempre, mas neste aspecto é sempre interior. Existe uma paz exterior, que é a paz das nações, que é a paz, é outra paz, não é? Que é mais visível. Mas esta é interior, creio eu. Eu queria aproveitar, mas vou pedir desculpa porque vou Podes voltar atrás. Vou voltar um bocadinho atrás e vou falar outra vez no versículo 9. Tinha algo aqui, um pequeno pensamento para depois dar lugar a outros irmãos, mas a propósito do apóstolo Paulo aqui dizer: e que também aprendeste, recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu queria só, muito rapidamente, se pudéssemos abrir em Marcos, capítulo 8. Marcos 8. Marcos 8. E esta passagem aqui é muito interessante. Quando o Senhor Jesus Cristo, podemos ler desde o versículo 10 até o versículo 18. E o Senhor diz assim: após ter acontecido estes acontecimentos, que foi a multiplicação, mais uma vez, o Senhor ter feito aquele milagre maravilhoso e os discípulos estavam presentes. Entretanto, o Senhor aqui nesta passagem, e eu vou começar no versículo 10, que diz, Marcos 8, diz assim: e entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta, e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que razoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais. Eu queria ficar aqui no versículo 18, e queria voltar outra vez a Filipenses, no capítulo 4, e neste mesmo versículo, no 9, nós vemos aqui de facto algo que não somos diferentes dos discípulos e naquilo que estava a acontecer precisamente neste momento. Nós podemos ter um coração, se nós não formos buscar estes ensinamentos, e no versículo 7, quando o apóstolo Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, nós vemos que os discípulos aqui deixaram-se contaminar por aquilo que os fariseus naquele momento eles disputavam contra o Senhor Jesus Cristo. Eles deixaram que o coração deles ficasse contaminado com isso. E nós temos que guardar o nosso coração, ou seja, temos que exercitar-nos na palavra para que não nos aconteça precisamente aquilo que aconteceu. Ou seja, o Senhor depois diz-lhes: vocês tendes olhos, mas não vedes, e tendes ouvidos, mas não ouvis. E ainda o mais grave é que vocês esqueceram-se, não se lembraram daquilo que aconteceu. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo depois no versículo 10 aqui dizer: ora me regozijo no Senhor por finalmente reviver a vossa esperança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Ou seja, eles lembraram-se do apóstolo Paulo. E quando se nós tivermos o cuidado de, acima de todas as coisas, estarmos focados no Senhor e tentarmos tirar aqui o máximo de ensinamento da palavra, e não nos deixarmos contaminar pelas circunstâncias que nos rodeiam. O apóstolo Paulo não se deixou contaminar por estar preso. O apóstolo Paulo não se deixou contaminar por ter sofrido.
Porquê? Porque o foco dele estava no Senhor. Ainda esta semana eu falava com o Cristóvão, que está em Angola, e a gente estava a conversar e ele dizia que a situação lá não está nada fácil. As circunstâncias que o rodeiam não são fáceis. Eu, quando estava lá com ele, as circunstâncias eram melhores. E hoje o Cristóvão está mais forte do que nunca, mas não, isso é o Senhor que o está a fortalecer. Ou seja, ele dizia, eu sinto as orações dos irmãos aí, porque nós nos lembramos do Cristóvão. É importante nós lembrarmos uns dos outros. E é importante nós estarmos atentos àquilo que o Senhor quer nos mostrar através da sua palavra, quer que nós vejamos o exemplo de alguns irmãos. Quando nós temos um coração endurecido, nós não olhamos para um irmão e nós vemos aquele irmão e dizemos, aquele irmão, tenho que orar por ele porque esse irmão está na linha da frente. Ele... Não, nós geralmente, quando temos um coração endurecido, lá está, quando não aplicamos aquilo que o apóstolo nos diz aqui no versículo 17, nós olhamos para esse irmão e nós vemos, começamos a procurar defeitos e não aquilo que de facto ele está a fazer na obra. Por isso, irmãos, muito rapidamente, e só para terminar, que de facto que esse seja o nosso intuito. Ouvirmos a palavra do Senhor com ouvidos verdadeiramente e guardarmos no nosso coração e de facto e vermos aquilo que o Senhor está a operar na sua obra. E isso é o mais importante. E que possamos aplicar aquilo que o Senhor nos diz também no versículo 7, para a paz do Senhor que possa guardar os nossos corações e que possamos procurá-lo na sua palavra. Vamos remir o tempo, porque o tempo é ouro, mais do que ouro. Queria só dar um pensamento, irmãos. Fazer só uma pequena relação do versículo 9 com o versículo 11. Se repararem, Paulo diz para nós fazermos o que aprendemos, o que recebemos, ouvistes e vimos em Paulo. E já vimos que Paulo é um modelo em várias situações, não só na doutrina, como no modo de vida, no modo de agir, etc. Mas Paulo também é um exemplo na aprendizagem também. Porque no versículo 11 nós vemos Paulo de modo prático a dizer que já aprendeu a contentar-se com o que tem. E de facto também é um exemplo neste sentido de nós aprendemos a contentarmos com o que temos, porque os filipenses viam isto de modo prático. Foi uma das coisas práticas em que eles viram claramente que se passava na vida de Paulo. Sabiam que Paulo estava preso, sabiam que Paulo estava na miséria, eles próprios já deram... tinham dado alguma coisa a Paulo, vemos isso depois no versículo 15, em que ele diz: nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. E Paulo estava a dar um exemplo prático a eles, e de facto Paulo é um exemplo, de facto é um modelo até nisto, e de facto devemos aprender com ele, devemos pôr em prática, porque Paulo sempre foi, através do Senhor Jesus Cristo, claro, um exemplo e algo que Ele quer que nós façamos, e algo que nós devemos fazer, e temos de facto maneira como saber fazer. Paulo não só ensinava, como ele mostrava. Há um ditado chinês muito bom em que diz: não dês o peixe a quem precisa, mas ensina-o a pescar. E Paulo até nisto é um exemplo na forma como nós devemos viver, na forma como devemos até falar, pensar, evangelizar, etc. E isto é um bom exemplo e é algo que nós devemos seguir. E assim nos abençoe. Vamos ficar por aqui hoje no estúdio. Isto que o Dário acabou agora de dizer é de facto muito importante, porque os grandes homens, os grandes ensinadores, são, antes de o serem, grandes aprendizes. E isto é muito importante. Às vezes existe a tendência ou o perigo de aqueles que pregam, aqueles que ensinam, pensarem que sabem tudo. E
E isso é muito mau. Esse não é o espírito cristão do verdadeiro ensinador. Há até um versículo na Bíblia que o apóstolo Paulo, foi Paulo até que o citou, escrevendo na carta aos Romanos, nos primeiros capítulos, em que ele diz: tu que ensinas os outros, não te ensinas a ti mesmo? Isto é muito complicado, sabem? Porque, infelizmente, muitos que são ensinadores são maus aprendizes. Ou que julgam ser ensinadores. Porque, do ponto de vista de Deus, coitados, é mesmo para ter dó. O verdadeiro ensinador é um indivíduo que aprende. Aliás, um indivíduo para ensinar tem que estudar. Tem que aprender. Eu, por exemplo, quando venho para aqui para o estudo bíblico, eu passo tempo a ler as Escrituras, a meditar nas Escrituras, a aprender. E quantas vezes acontece que nesse ato, para me preparar para poder ensinar, eu estou a aprender. E quantas vezes chego aqui, e mesmo apesar de muito estudar e de muito me aplicar, chego aqui e ouço irmãos a falarem e estou a aprender com eles. Olha, eu nunca tinha pensado nisto. Eu nunca tinha pensado naquilo. Daí que é muito importante o estudo e o modelo de estudo que nós temos aqui, de ter vários irmãos a participar, que é como a igreja é mais enriquecida. Porque não há um crente que saiba tudo. E nós aprendemos sempre uns com os outros. E isto é muito importante. E eu dou graças a Deus, porque em Paulo vejo isto, um espírito de humildade. Aliás, em toda a carta, como nós temos estado a ver, e ele fala da humildade. E só pode falar da humildade e dar lições de humildade quem é humilde. Portanto, não tínhamos cá dúvidas acerca disto. Nós nunca encontramos Paulo a estar a falar de uma coisa e nós olharmos para a vida dele e não vermos isso na vida dele. Ele fala de humildade, mas ele é humilde. E esta é que é a grande realidade. E o ensinador da Bíblia, particularmente, tem que ser um homem humilde. Lembram-se do Senhor Jesus Cristo, o grande mestre, o mestre dos mestres, como ele era humilde. Como ele era humilde. Não encontro ninguém tão humilde como ele. Também não encontro nenhum mestre tão grande como ele. E depois vemos um grande mestre que é Paulo, porque também era muito humilde. Claro que ele não chega nem de perto nem de longe ao que o Senhor foi em humildade. Mas ele foi muito humilde, por isso foi um grande mestre. E quanto mais humildes formos, mais habilitados estaremos a servir. Não estou a dizer que quanto mais humildes formos, mais mestres seremos, porque nem todos somos mestres. Mas todos podemos ser uma bênção em muitas áreas da vida. E só com humildade. Porque quem não for humilde, não vai... Um indivíduo que é arrogante, quem é que o vai ouvir? Não é? Ninguém o vai ouvir. Ele até pode saber muito. Mas a partir do momento que ele está com aquele espírito de arrogante, as pessoas já até perdem a vontade, quer dizer. Querem lá saber o que é que ele vai dizer. Não é? Não, assim, desligam completamente. Como? Pronto. E até sabem que eu já, quantas vezes na Marinha já ouvi comentários de alguns sobre outros que dizem que ele gosta de se ouvir a si próprio. Porque nós estamos a falar em termos até de serviço, não estamos a falar de nada espiritual. Porque há alguns que falam e gostam de se ouvir a si próprios. Quer dizer, ninguém lhes liga nenhuma que eles estão para ali a falar. Parece um poço de sapiência. E ninguém lhes liga nenhuma. Quer dizer, e se um indivíduo quer ensinar, ele deve captar, não é? Porque o que é que adianta eu saber muito se eu não consigo comunicar o que eu sei? E a humildade é o caminho que permite que isso aconteça. E por isso, isto que o Dário disse agora, de facto, é muito importante, porque ele ensinava, como nós vemos no versículo 9, ele referiu, e depois nós vemos que ele aprendia. Eu aprendi. E aqui há coisas que a gente precisa de aprender, sabem? Há coisas que a gente precisa de aprender, e neste versículo 11 vemos uma coisa muito importante. Às vezes não são só as coisas intelectuais, bíblicas, não são só as coisas doutrinais bíblicas. Nós aqui temos aqui uma coisa que se aprende. Aliás, eu não sei se vocês já tinham reparado, mas há coisas que se aprendem e que nós não imaginamos que se aprendem. E temos aqui uma delas, e que temos que aprender. Uma, sabem qual é? É o amor.
há pessoas que acham que o amor ou acontece ou não acontece. E, portanto, uma pessoa ama em função de acontece ou não acontece. Mentira. O amor aprende-se. O amor é algo que se aprende. Aprender a amar. A Bíblia ensina a amar. E a Bíblia diz como é que se ama. A Bíblia define o amor. E diz como é que o amor acontece. E a Bíblia diz, e o Senhor vai mais longe na questão do amor. O Senhor manda amar, manda. Não é, Deus não diz assim, olha, eu espero que te inspires aí, que te passe assim uma onda e fiques aí a amar. Não, 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 não. Amai-vos uns aos outros. É uma ordem, é um mandamento. O amor é algo que se aprende. E nós precisamos de aprender a amar. E o amor passa pela humildade, o amor passa por não pensarmos em nós próprios, pensarmos mais nos outros. Capítulo 13 da Carta aos Coríntios tem muito a ensinar acerca do amor, e há outras passagens da Bíblia, mas particularmente essa. E aqui temos uma outra coisa que normalmente a gente nunca pensa na questão de aprender, que é estar contente. O estar contente, alguns estão à espera que lhes aconteça qualquer coisa para estarem contentes. Sei lá, alguns estão à espera que lhes saiam €1.000.000 para estarem contentes. Há outros que estão à espera que aconteça não sei o quê para estarem contentes. Olha, sabem de uma coisa? E eu já aprendi que estar contente aprende-se. Porque Paulo aprendeu como é que se está contente. Estar contente é algo que se aprende. E há uma coisa muito importante, sabem? É que as pessoas normalmente têm conceitos errados. Pensam que estar contente é ter muito. E se eu tiver isto, se eu tiver aquilo, e se eu tiver não sei o quê, eu vou ficar contente. E é assim que nós vemos que alguns lutam para ter um bom carro. Então eles pensam que ter um bom carro vão ficar contentes. Mas enganaram-se. Porque o carro não dá contentamento nenhum. Quer dizer, é uma coisa momentânea. Porque logo a seguir, passado uns dias, aquilo já não lhe diz nada. E há outros que pensam que é casa. Há outros que pensam que é um bom emprego, que é um bom curso, que é não sei o quê. E Paulo introduz aqui uma coisa que ele ensina-nos. Aprendi a contentar-me com o que tenho. E quando nós vamos ver com o que tem, ele estava contente com o que tivesse. E ele depois mais à frente, depois vamos lá chegar, logo no versículo a seguir, ele diz que sabia o que era estar contente com nada. Eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. E com o que tenho significa, olha, se eu tiver, eu estou contente. E se eu não tiver, também estou contente. Porque ele aprendeu que o contentamento está no Senhor e na relação com Deus. De facto, o contentamento dele e a aprendizagem não estava nas coisas, porque se funcionasse em função das coisas, ele tinha estado na penúria, que é não ter nada, e tinha abundância, também sabia o que era ter abundância. Ele disse, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. E com o que tenho, sabem o que é que ele quer dizer? Porque depois a seguir ele escalpeliza aquilo. E ele estava a dizer assim, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho significa. O que tenho não interessa. Posso não ter nada. Posso ter tudo. Posso ser rico. Posso ser pobre. Mas eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Ou significa. Ou com o que eu não tenho. Estou sempre contente. Porque o contentamento dependia do relacionamento com Deus. Aliás, notem o versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor. E eu já tive a ocasião de dizer isto quando nós desembarcamos aqui neste versículo, que ele regozijava-se, alegrava-se no Senhor. Não era na oferta dos filipenses, o que ele ia passar a ter e que não tinha. Também não estava triste por não ter, porque ele tinha aprendido a contentar-se com o que tinha. E com o que tinha significa não ter nada também. Ele já tinha aprendido. Portanto, o que ele se regozijava era no Senhor. O segredo estava, de facto, na relação com Deus. Portanto, ele não se regozijava nem na oferta em si, não é? Que ele passaria a ter, nem nos filipenses que lhe deram a oferta, porque ele tinha aprendido a contentar-se com o que tinha. É uma coisa impressionante. E eu dou graças a Deus. Este Paulo, que é uma coisa fantástica, passou por períodos em que todos se esqueceram dele. Passou necessidades. Não havia ninguém que se lembrasse dele. Ninguém que lhe mandasse uma oferta. Ninguém dizia, pai, o homem está com fome, está com sede, está a passar frio, está a passar necessidades. Ninguém se lembra dele. Mas ele, quando estava a passar por isso, estava contente. Estava contente. O Senhor não assistiu.
o Senhor me assistiu. Dizes, oh Daniel, continua. Faz favor, continua. Não, 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 só queria dizer não. só Força, uma coisa rápida. força. Estava a ver se puxava por ti, mas tu não vinhas. Eu creio que não estaremos a cometer nenhum erro se dissermos, já aprendi a contentar-me com o que tiver. Exato. Porque não estamos a encontrar o que a Bíblia diz. Porque estou a ver aqui em inglês e diz, já aprendi em qualquer estado que eu estiver, com o tal estar contente. É este o segredo. Porque só vem corroborar o que... Continua. Fala lá disso, o Senhor assistiu-me, que eles vão perceber. A dada altura, o apóstolo Paulo, no final do seu ministério, diz que toda a Ásia me abandonou. Toda a Ásia, as igrejas que ele tinha fundado na Ásia, dos Gálatas, Éfeso, Colossos, uma série de igrejas, já não estavam com ele. Penso que até doutrinariamente alguns já o teriam até abandonado. Na sua primeira defesa, ninguém me assistiu, ninguém esteve presente na sua primeira defesa, mas o Senhor me assistiu. Ele sabia que o Senhor ele nunca iria perder. O Senhor estaria sempre com ele, e isso era o que interessava. O ter coisas ou não ter coisas não era isso que interessava. E faz-me lembrar sobre o contentamento. O apóstolo Paulo diz, é de grande ganho a piedade com contentamento. Esse é o ganho principal que nós podemos ter. É a piedade com contentamento. Claro que infelizmente alguns, não tendo este espírito de Paulo, não seguindo o exemplo de Paulo. E já agora, sobre o exemplo de Paulo, eu lembrei-me daquela passagem sobre o Paulo ser exemplo. E alguns não seguem. Isto entra em completo contraste com o que o Senhor teve de repreender os doutores da lei, dizia. E ele lhes disse, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Isto é hipocrisia. O apóstolo Paulo não mandava ninguém fazer algo que não fosse execuível, algo que não fosse possível de fazer. E ele dizia mesmo, estão a ver? O que eu estou a fazer é isso que eles têm a fazer. E o verdadeiro líder é alguém que sabe o caminho, mostra o caminho e faz só o caminho. Não fica só por palavras. E os escribas punham a fasquia de tal forma alta que nem eles próprios faziam. Mas o apóstolo Paulo faz. E ele depois dá o seu exemplo em relação às questões financeiras, que infelizmente a cristandade está completamente... passa completamente ao lado disto. De viver sem olhar para as finanças. Infelizmente muita gente olha e vê... Fazer a obra de Deus não em função do que se tem. Exatamente. Mas fazer apesar de não ter. Exatamente. Porque há alguns que pensam assim, o quê? Vamos falar deste assunto? Vamos falar de certos pecados? Que sabemos que há pessoas aqui que se vão embora se nós falarmos deles? Paulo, não vimos Paulo a fazer assim. Paulo falava o que tinha de falar e isso levou a ficar sozinho e levou a ficar só com a ajuda destes filipenses. Infelizmente, para alguns hoje em dia, em vez de ser grande ganho a piedade com contentamento, é de grande contentamento a piedade com ganho. Torcem as Escrituras e querem ver se a sua piedade lhes pode levar a granjear alguma coisa. E vemos, hoje em dia, a cristandade, o que é que faz? Em vez de mostrar ao homem a sua necessidade, o seu estado pecador e vem ao Senhor, mas vem ao Salvador. As pessoas dizem, anda de qualquer maneira como estiveres, nós acolhemos-te bem. Porquê? A questão financeira fala mais alto e vemos ao que pode chegar alguém que não se importa com a questão financeira. A questão financeira pode levar-nos a isto. Pessoas que pensam, se falarmos disto, metade das pessoas vão-se embora. O apóstolo Paulo ficou sozinho, a dada altura só estava Lucas com ele, e nós arriscamos, se quisermos seguir a palavra de Deus, arriscamos a isso, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Eu gostava de, com base nisto que o Daniel acabou de dizer, não sei se vocês repararam que ele trocou aquilo que o apóstolo Paulo disse, e é muito bem trocado, porque infelizmente, é como está a cristandade. A cristandade é uma troca do cristianismo. Aliás, não sei se vocês sabem, mas já agora, cristianismo não é um sinónimo de cristandade.
Cristianismo é a pureza do Evangelho. É a pureza do ensino da palavra de Deus sobre o Senhor Jesus Cristo. E cristandade é este espetáculo triste que nós encontramos por aí, de muitos que se dizem cristãos e que são a negação dos ensinos da palavra de Deus, nomeadamente este: fazerem da piedade uma causa de ganho. Aliás, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, E ele diz mesmo isso. Não é? por isso é que eu venho cá, tu trocaste e disseste. Portanto, como é que ele diz? É de grande contentamento a piedade como ganho. O que eu te percebo. É de grande contentamento. Portanto, ele torceu o que está escrito, porque o que ele torceu para adaptar a realidade do que a gente vê por aí. Porque o que a gente vê por aí é uma vida vivida torcida em relação àquilo que deve ser. E, portanto, eles ilustram, na prática, esses da cristandade que andam por aí, ilustram a verdade torcida. Não ilustram a verdade declarada. Ilustram uma verdade torcida. Eles são a negação do que está escrito. Porque olham para a piedade como uma causa de ganho. Enquanto o apóstolo Paulo diz que o ganho está na piedade. Alguns olham para a piedade como uma causa de ganho, para ter lucro, ok? Material, financeiro, etc. E Paulo está a dizer assim: lucro. Vocês querem lucro, vocês querem ganho, vocês querem contentamento, vivam uma vida piedosa. E vocês estão satisfeitos. É o que ele está a dizer. Na carta a Timóteo, primeira carta, capítulo 6, e provavelmente vamos ficar por aqui. É melhor lermos estas palavras. Se alguém ensina, versículo 3, alguma outra doutrina, isto por acaso na semana passada até passamos por aqui. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, o que é a doutrina que é segundo a piedade? É a doutrina que nos leva a andar perto de Deus. Uma doutrina que nos afasta de Deus é uma má doutrina. Uma boa doutrina é uma doutrina que nos ajuda a estarmos perto de Deus, próximos de Deus, com uma comunhão estreita com Deus. Piedade é o contrário de impiedade. Impiedade é o contrário. Impiedade é costas voltadas para Deus, é não querer saber de Deus, é o contrário. E ele diz aqui no versículo, portanto, ele fala da piedade aqui. Portanto, o indivíduo que não está alinhado desta maneira é soberbo. Para já é soberbo. Que é o tal problema da humildade, que o verdadeiro ensinador é humilde, é soberbo. E nada sabe. Ok? Depois é uma coisa curiosa, isto pegando nesta passagem que nós temos aqui a ver no fim do estudo da semana passada, nós temos indivíduos supostamente a atacar os que estão direitos, querendo dar a ideia de que eles é que estão direitos e eles estão tortos. E a Bíblia sabe o que diz acerca desses indivíduos? Diz, eles são soberbos e são ignorantes. Não sabem nada. Quando tentam procurar mostrar que os ensinamentos que estão aqui são do Senhor Jesus Cristo na terra, são ignorantes. E estão a ser soberbos. Porque isto aqui é os ensinos do Senhor Jesus Cristo dados da glória, através do apóstolo Paulo. Nós vimos isso na semana passada. Mas delira acerca de questões e contendas de palavras de que nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. E deixai-me dizer que o apóstolo não é, por acaso, que diz isto. Há muitos que acham que a piedade é causa de lucro. Sabem porque é que muitos ensinam erros, que é o que ele está a dizer? Muitos ensinam erros porque lucram financeiramente com os erros que ensinam. Eu acho que, não sei se fiz aqui referência, mas na semana passada foi notícia nos órgãos noticiosos de um indivíduo, agora não me lembro, eu penso que ele é, eu nem vi aquilo com muita atenção, mas eu penso que ele é americano, não sei se é americano, se ele é brasileiro, um desses pastores de mega igrejas, falam para milhares de pessoas, e tem milhares de pessoas a segui-lo e a ouvi-lo, e veste-se de saco tipo de sarapilheira, que dá ali um aspecto de humildade tremenda, de pobreza, de satisfação com um pouco ou com nada, porque ele está ali com um aspecto muito pobre. Mas quando está no culto, quando sai à porta, tem acho que é um Jaguar ou
um carro desses à espera dele. Epá, isto é uma... olha, é por estas e por outras que muita gente cai em descrédito. E eu já falei com o William várias vezes. O William, que Deus ajude o William. O William é meu amigo, ele está ali e ele sabe o que é que eu quero dizer. O William está ali, ele é meu amigo e ele não vai levar a mal de eu estar a dizer isto. Mas o William, eu já falei com ele. O William, que Deus te dê a graça de veres com clareza que há uma grande diferença entre aqueles que se dizem cristãos e não são e os verdadeiros cristãos, porque existem. E eles existem. E neste caso concreto, o apóstolo estava a dizer que há indivíduos que ensinam erros porque eles têm interesses. Têm interesses. E nós temos indivíduos a ensinar erros por interesses. Por exemplo, um ensino errado que é ensinado aí na cristandade por interesse financeiro, por lucro. O dízimo. O ensino do dízimo é um erro que não tem suporte bíblico na dispensação da graça e que visa o lucro destes meninos. E eu chamo-lhes meninos, que é como o apóstolo Paulo lhes chamaria, para não dizer pior, para não chamar carnais. Estes meninos, porque são meninos, porque não crescem, porque são ignorantes, como os meninos não sabem. A gente tem que dizer aos meninos como é que é, porque eles por eles próprios não sabem. São ignorantes. E eles defendem o dízimo porque é uma causa de lucro. Porque o dízimo dá dinheiro, dá muito dinheiro. E isto é terrível. E então ele continua e vai para aqui abaixo e diz assim: aparta-te desses indivíduos, não queiras nada com eles. Muita gente às vezes fica muito admirada de algum separatismo que existem entre crentes que querem seguir a Deus fielmente e a cristandade que anda por aí. Como é que não... Das duas uma. Ou nós alinhamos e somos como eles, ou nós nos separamos deles para que a diferença fique claramente identificada. E o apóstolo foi claro em relação a Timóteo. Timóteo, afasta-te deles. Aparta-te deles. Versículo 6. Se eles soubessem que é grande ganho, mas é grande ganho a piedade com contentamento. O contentamento advém da piedade. O contentamento advém de andar com Deus, de andar perto de Deus. Se eles soubessem que andar contente, o verdadeiro contentamento, vale mais do que dinheiro. Vocês não acreditam no que eu estou a dizer? Aí vocês acham que o contentamento não vale mais que o dinheiro. Então expliquem-me lá uma coisa. Porquê é que há muita gente que paga para ir a um espetáculo cómico para o fazerem rir? Pagam ou não pagam? Para ver se fazem rir. Olha, eu para andar contente não preciso pagar nada. É andar com Deus. E aquele pagar lá no espetáculo é fictício, aquilo é irreal, aquilo é virtual. Eu ainda há dias escrevi um artigo baseado no profeta Isaías sobre os juízos, peso de Moab, e vários pesos que nós temos ali, que são vários juízos, e um deles é sobre o peso, que é o julgamento que Deus julga, da virtualidade. As pessoas vivem no virtual, as pessoas não gostam da realidade, então, como não conseguem viver a realidade, tentam virtualizar a coisa. E vocês conhecem aquela história. Aliás, o Billy Graham tem um livro que é O Segredo da Felicidade, que é um comentário que ele faz às bem-aventuranças de Mateus, das bem-aventuranças, O Segredo da Felicidade. E quando ele fala no livro, até já logo no princípio do livro, se não estou em erro, em que ele diz que um dia, lá numa determinada cidade, houve um indivíduo que foi consultar um psicólogo, ou psiquiatra, ou o que é que ele era. Foi lá ao consultório dele e disse: então o que é que o traz aqui? Eu sou um infeliz, dizia ele. Você é um infeliz? Sou, eu não tenho contentamento, não tenho alegria, não tenho nada, e venho aqui ao seu gabinete para ver se, ao seu consultório, a ver se me receita qualquer coisa para que eu seja feliz e tenha contentamento e não sei o quê. E o médico virou-se para ele e disse: eu tenho uma boa receita para si. Você já reparou que aqui na cidade está um circo lá, não sei aonde? E ele explicou lá onde é que estava o circo. Opa, você vá lá. E eu recomendo mesmo, você vá lá ao circo. Está lá um palhaço. Aquilo é um espetáculo. Você não se vai aguentar mais. Aquilo é rir desde o princípio até ao fim.
é um remédio santo para si. Seu doutor, eu compreendo o que o seu doutor está a dizer, mas só que há aqui um problema. Então qual é o problema? É que o palhaço do circo sou eu. Vão perceber? E nós andamos aí com muitos palhaços. Aí, em muitos circos, andam aí muitos palhaços. A fazer que riem quando choram. Que não têm alegria nenhuma. Que não têm verdadeiro contentamento. E o contentamento verifica-se. Porque aqui está o conceito de riqueza. E o conceito de riqueza não é o muito que eu tenho, ou posso ter, mas é o pouco com que eu estou bem. Ou seja, como é que é de explicar isto? Há uma frase que diz isto, mas eu vou tentar explicar, que é assim. Eu sou tão mais rico, não por quanto mais tenho, mas sou tão mais rico com quanto menos eu puder conseguir viver. Acho que é uma paráfrase que ajuda, que é: não é rico aquilo que tu tens, mas aquilo que nada precisa. Exatamente. O não sentir necessidade de. Os maiores pobres. Aliás, há uma frase que diz que não há ninguém mais pobre do que aquele cuja riqueza é apenas o dinheiro. Porquê? Porque quem tem dinheiro nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. Quer sempre mais. Nunca está satisfeito. Nunca chega a um ponto de dizer assim, agora sim, agora temos uma parábola que o Senhor Jesus Cristo contou. O homem é rico. O homem já era rico. Pá. E ele até já estava tão rico que já nem sabia o que havia de fazer riqueza. Mas ele não estava satisfeito. Vou destruir estes celeiros. Depois eles fazem isto. Destrói, porque não estão satisfeitos. Vou fazer os celeiros ainda maiores. Pobre homem. Tão pobres. Pensando que era tão rico. Quantos há aí que pensando que são tão ricos e são tão pobres? O conceito de riqueza está na ausência de necessidade para estar feliz. E esta ausência de necessidade de coisas só surge naqueles que andam com Deus. Porque aqueles que andam com Deus não sentem necessidade de nada. Um indivíduo que anda com Deus não sente a necessidade que os outros sentem. E os outros sentem necessidade porquê? Porque não têm o que o outro tem. E como não têm o que o outro tem, tentam conseguir ter o que o outro tem, mas que nunca conseguem, porque não é a mesma coisa. Aquilo que o crente tem, adquire por andar com Deus. E ele, porque anda com Deus, Deus satisfaz completamente. O Salmo 23 não é um salmo para pôr numa parede e ficar bonito e abrir a Bíblia e deixar Salmo 23, lá em casa, Salmo 23. Não, o Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, e porque Ele é o meu pastor, nada me falta. Nada me faltará. E portanto é esta ausência de necessidade que dá a satisfação que os outros não têm. Isto é que satisfaz. E o problema das pessoas que não estão satisfeitas, estão insatisfeitas, tem o problema do que o Senhor Jesus Cristo disse. Isto é um assunto muito vasto. Isto é uma rede que nunca mais para. Isto é uma rede entretecida na Bíblia toda. Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas se alguém beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. No fundo é isto. Um indivíduo que anda com Deus, que o conhece, adquire um grau de satisfação de tal ordem que ele deixa de sentir necessidade que antes sentia. Porque está satisfeito. Eu vou-vos dar um exemplo. Quando eu me converti, eu tinha 17 anos, ia fazer 18. Eu tinha uma vida muito cheia. Uma vida cheia de vazio. Mas era uma vida cheia, muito preenchida. Eu chegava ao fim de semana, bem, aquilo era um espetáculo. Já tinha o calendário, com as minhas colegas, com os meus colegas. Hoje era em casa deste, amanhã era em casa daquela. E depois era na casa de não sei de quem. Grandes festas, grandes bailes. Ali. Quando eu me converti, eu converti-me numa quinta-feira à noite, eu nunca mais me esqueço.
Há coisas que eu me posso esquecer, mas nunca me vou esquecer da noite em que eu me converti. Era uma quinta-feira à noite. E quando eu me converti naquela quinta-feira à noite, eu cheguei lá fora, peguei no cigarro, porque eu fumava. Não era um viciado, mas fumava. E o cigarro soube-me mal. E eu pensava, bem, agora está calor. Naquela noite estava calor, que eu lembro-me. Em maio, às vezes ainda há muita gente ao borralho, mas ali naquele caso a noite era quente. Maio de 75, era um verão quente, lembram-se? Era um verão quente não apenas político, mas também atmosférico. E eu saí cá fora e pensava, isto deve ser de calor, está-me a saber mal o cigarro. Mas não era. Epá, que grande revolução na minha vida. E eu olhava para as pessoas cá fora, as pessoas pareciam-me diferentes. Eu olhava para as coisas pareciam diferentes. Nada era diferente, era tudo igual. Até o cigarro era igual. Eu não arranjei nenhum cigarro especial para mim. Eram os cigarros que eram vendidos aí no mercado. Quem estava diferente era eu. Eu fiquei diferente. E eu naquele sábado seguinte, que foi uma quinta-feira à noite, que andavam sempre a convidar, e anda ao culto, anda lá, e lá em Espinho, ao sábado, há uma reunião de jovens, anda lá, e eu nunca ia, e andava sempre com desculpas, para trás e para a frente, que não puxavam, não é? Eu naquele sábado, bem, qual sábado? Eu já na sexta-feira já estava a dizer, eu sábado quero lá ir. Ninguém me convidou. Sábado eu quero ir, até hoje. Domingo, escola dominical, estou lá. Vamos lá. Sábado, eu estava convidado para uma festa. Para mais um baile. Aquilo que eu gostava tanto. Aquilo que eu sentia necessidade. Deixei de sentir necessidade disso. Porquê? Porque houve alguém que me satisfez. E eu deixei de ter necessidade. Foi eu. E é isto que Paulo está aqui a falar. Contentamento. Já aprendi, diz ele, a contentar-me com o que tenho. Como é que tu disseste? Na versão inglesa? Em qualquer estado que estiver, com isso estar contente. Em qualquer estado que estiver, com isso estar contente. Eu dou graças a Deus por aqueles que podem ser ricos, mas estão contentes com Deus. E por isso a riqueza é uma bênção que eles podem usar para servir tantos propósitos. Não vivem em função daquilo. Esses mesmos, se ficarem sem nada, continuam contentes. Porque é Deus que os satisfaz. E por isso encontramos um Paulo pujante. Como eu não vejo pregadores em cima dos púlpitos, livres, sem estarem presos, sem serem perseguidos. Encontro um Paulo numa masmorra, preso, a transpirar contentamento. Impressionante. Ele não precisa de ter dinheiro no bolso, ou ter outras coisas, já falamos sobre isso. Mas ele continua aqui e diz, grande, é grande, o ganho, é grande ganho, a piedade é grande ganho. Vocês querem ser ricos? Querem ter lucro? A sério? Saibam o que é viver uma vida de piedade. E vida de piedade não é vida de piegas, é andar com Deus. Grande ganho. E eu quero sublinhar aqui a palavra ganho, grande. Grande. Tudo que a gente puder dizer é pouco. Com contentamento. Também gosto desta frase. Esta frase tem que ser esmifrado. Grande ganho com contentamento. Quantos ganhos grandes e lucros grandes financeiros, materiais há aí, sem contentamento? Aquela mulher, saiu-lhes o Euromilhões. Aquele casal de namorados, saiu o Euromilhões. Sem contentamento. Lutas, brigas. É meu, e eu é que bati primeiro, e não sei o quê, e agora, e o outro, e não sei o quê. É um inferno. Ganho com o inferno. Este é ganho.
Há pessoas que pagam para ter uma amostra irrisória, caricata, ridícula do contentamento que eu tenho. Pagam! Chegou lá a bilheteira, quanto é que custa? 10 euros, está aqui. Façam-me rir agora, que eu quero rir. O rir deles, no espetáculo, dá-me vontade de chorar. Isso não é contentamento. E ele continua e diz: Porquê? Ela anda mesmo a dormir. Porque nada trouxemos para este mundo. E nada podemos levar deste mundo. Eu vim sem nada. E vou sem nada. Só o tolo é que anda aí a reunir. Para quê? Não pode levar nada daquilo. Ele diz porquê? As pessoas estão cegas. Não veem a realidade. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas isto é para iniciados. Isto é para os básicos. Tens que cobrir. Tens que comer. Fica contente. Mas os que andam na universidade como Paulo podem não ter que comer, nem ter que cobrir. E estão contentes. Porque aprendi. Aprendi a contentar. É uma coisa que se aprende. Isto aprende-se. Ninguém nasce ensinado. Vocês não pensam que Paulo nasceu assim. E todos nós estamos a aprender. Tendo por isso, já disse. Mas, os que querem ser ricos, porque há muitos que querem alcançar isto somente através de quê? Da via errada. Querem ser ricos. Diz ele assim, os que querem ser ricos caem em tentação. Eu digo-vos uma coisa, é mais difícil viver com dinheiro do que sem ele. Porque quem tem, tentações não faltam. E há outra coisa, e laço. Há muita gente que quer aquilo funciona como um engodo para alguém nos apanhar. E em laço, diz ele. E em muitas concupiscências, desejos descontrolados, loucos e nocivos, fazem mal. Diz ele, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro, é a raiz de toda a espécie de males. O meu grande e saudoso amigo Viriates Sobral costumava-me dizer assim, quando dizia este versículo: o dinheiro não faz mal a ninguém. A gente pode ter aqui um monte de dinheiro. Não faz mal a ninguém. O que faz mal, e muita gente cita mal isto, dizem que o dinheiro faz mal, que é a origem de toda a espécie de mal. O dinheiro é a origem de todos os males. O dinheiro não é a origem de mal nenhum. A origem do mal é o amor que a gente tem ao dinheiro. Isso é que é o perigo. Porque o dinheiro não faz mal nenhum. O dinheiro pode ser uma bênção. O dinheiro pode matar a fome a muita gente. O dinheiro pode suprir muitas necessidades, das mais variadas. Mas o amor ao dinheiro? Pois o problema está aí. Sabem que anda aí muita gente com amor ao dinheiro. E por isso é que o mundo está no estado em que está. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Eu não digo mais nada. A gente tinha começado a Gênesis.
Porque isto vem desde Gênesis até o Apocalipse sobre este tema também. E vocês dizem, mas estás a falar a sério? Estou. Conhecem a história de Abraão e de Ló? Viram qual foi o problema de Ló? Os problemas é que ele se meteu por causa do dinheiro, por causa dos bens, das riquezas. E Abraão andava com Deus. Abraão andava com Deus. E Abraão disse a Ló, Ló, estás a ver? Olha, tu escolhe lá para onde é que tu queres ir. Tens aqui, queres ir para a esquerda ou queres ir para a direita? E o Ló olhou para as campinas regadas de Sodoma e disse, ó Abraão, é para ali que eu vou. Lá, vais para ali, eu vou para lá. O Abraão não escolheu. O outro escolheu o que os olhos viam. Na mira do lucro. Trespassou-se com muitas dores. Quem ainda foi valer foi o Abraão. Conhecemos a história. Epá, se eu pudesse abrir a cabeça das pessoas, mas eu não posso. Deus nos ajude. Não, foi só um esclarecimento. Diz lá. De acordo com o pensamento judaico na altura, e Saulo sendo membro do Sinédrio, discípulo de Gamaliel, deveríamos dizer que ele era abastado financeiramente, nessa altura? O apóstolo Paulo, Ainda como Saulo. tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Ele só tinha predicados de vantagens humanas. E tudo parece indicar que sim. Não sei se o Daniel tem alguma coisa a dizer. O que dá ainda mais peso, porque na prática ele era o exemplo Tudo vivo. parece indicar que sim, atendendo à casta de onde ele veio. Reputou a perda por Cristo. Pois, ele próprio diz que o que ele tinha por lucro reputou por perda. Ele abriu mão do que tinha. E ele percebeu claramente onde é que estava o lucro. Obrigado. Vamos ficar por aqui.